Os seres sem conhecimento não tendem ao fim sem serem dirigidos por um ente conhecedor e inteligente, como a seta pelo arqueiro. Os seres humanos possuem muitas capacidades. Fazemos aceleradores de partículas, poesia e até foguetes espaciais. Todos esses feitos só são possíveis por causa de algo que os humanos valorizam imensamente: a inteligência. Nós pensamos em inteligência como um atributo, como por exemplo, a altura ou a força. Mas quando tentamos defini-la, as coisas ficam complicadas. Resumidamente, a inteligência é a capacidade de compreender a verdade. Portanto, não é uma capacidade de resolver problemas ou simplesmente sobreviver, nem mesmo pensar. Porque nem é todas as vezes que pensamos que estamos inteligindo a verdade. Vamos tentar entender. Para o homem, não é suficiente o nascer, crescer, reproduzir-se e morrer para alcançar a sua realização própria. Somos mais complicados que uma batata ou um pássaro. Nossa vida não é automática. Temos pela frente a tarefa de resolvê-la e o seu êxito não está assegurado. O homem é o único animal capaz de fazer fracassar sua vida voluntariamente, do mesmo modo que só a resolve da melhor maneira se escolher fazê-lo. O que é propriamente humano é a capacidade de criar fins para si mesmo e de escolher os meios para concretizá-los. Isto é a liberdade. O homem é dono de seus fins e, sendo dono de si próprio, é pessoa. É muito mais que um caso, um indivíduo de uma espécie. Por isso, se diz que a conduta humana é iniciada pelo conhecimento intelectual. Cada um escolhe os meios e a concretização dos fins. É tarefa de cada homem escolher seus fins e os meios que o conduzem a eles. E isso só é possível se essa escolha se dá mediante o conhecimento prévio das possibilidades que temos ao alcance da mão. É isso que disse Aristóteles. Se, portanto, a razão é divina em comparação com o homem, a vida conforme a razão é divina em comparação com a vida humana. Mas não devemos seguir os que nos aconselham a ocupar-nos com coisas humanas, visto que somos homens, e com coisas mortais, visto que somos mortais. Mas, na medida em que isso for possível, procuremos tornar-nos imortais e envidar todos os esforços para viver de acordo com o que há de melhor em nós. O homem é um ser que está acima da ditadura do instinto. Sua reação não é automática. O fato de sentir fome não me diz nada sobre o que devo comer. Para fazê-lo, tenho que decidir entre um hambúrguer, um frango ou qualquer outra coisa. Quer dizer, no homem, a satisfação do instinto exige a intervenção da razão, que pode decidir beber ou não beber, comer ou não comer, ou comer uma coisa ou outra. A natureza biológica humana não é viável à margem da razão, nem sequer no plano da sobrevivência biológica. O homem precisa aprender a viver e, para fazê-lo, precisa raciocinar. Uma consequência: se o homem não controla seus instintos mediante a razão, não os controla de nenhuma maneira. O homem tem de aprender a moderar seus instintos, se não quiser causar danos a si próprio ou a outros. Se o homem não se comporta segundo a razão, seus instintos se tornam desmedidos, coisa que não sucede com os animais. Há homens iracundos, dominados por sua parte afetiva, tristes ou covardes. O homem, se não for racional, é pior que os animais. Quando a força de seus instintos cresce nele de uma maneira excessiva, que objetivamente danifica a realidade dos outros, a si próprio, esse é um dos derivados da liberdade. É isso que ensinamos na filosofia como estilo de vida. Se quiser saber mais, é só clicar no link da descrição. Não é à toa que Aristóteles disse o que disse na frase anterior: a razão
é aquilo que há de mais divino em nós. O contrário também. Quando não usamos a nossa razão, ficamos como animais. O homem pode converter-se no mais divino dos animais sempre que se o eduque corretamente. Converte-se na criatura mais selvagem de todas as criaturas que habitam a Terra, no caso de ser mal educado. Olá, eu sou o Paulo Rafael e nesse vídeo do Superleituras iremos continuar a entender mais o que é inteligência e como é possível ficar mais inteligente. Muitas vezes procuramos saber quais os sinais de uma pessoa inteligente ou o que faz uma pessoa ser mais inteligente que a outra. Pensamos que existe um componente inato e biológico, mas a verdade é que a inteligência, no sentido filosófico, é a capacidade humana mais alta e, por isso, a mais abstrata. Falar de algo abstrato soa para muitas pessoas como irreal, mas na verdade, o abstrato é o que é mais próprio da inteligência. Por isso, vou deixar bem didático. Primeira coisa, a inteligência é uma espécie de órgão que pode ou não estar em uso. Segundo, nós, como seres possuidores de inteligência, podemos não viver sob a tirania dos instintos. Por isso, toda inteligência carrega consigo uma vontade livre. Terceiro, a inteligência é a responsável por fazermos entender o sentido e o fim de todas as coisas. Tudo certo, professor, mas e agora? Como eu posso ficar mais inteligente? Qual é a diferença entre os mais inteligentes e os menos inteligentes? Vamos usar uma metáfora para facilitar o tema. Imagine uma caixa de ferramentas. Imagine que essa caixa de ferramentas é aquilo que a nossa inteligência tem à disposição para realizar a sua própria tarefa. O que tem dentro dessa caixa de ferramentas? Temos 3 elementos: os dados dos sentidos, o imaginário e a memória. Os dados dos sentidos. Nossa inteligência se utiliza das informações sobre o mundo que recolhemos pelos nossos 5 sentidos, como a visão, audição, olfato, tato ou paladar. Através dos sentidos, conseguimos interagir e reagir com o mundo externo de um modo apropriado. O mundo externo não é uma construção subjetiva, mas ele é algo que devemos acolher de modo aberto para conhecê-lo e contemplá-lo. O imaginário. Depois que recebemos as informações pelos sentidos, elas ficam gravadas no nosso imaginário. O imaginário elabora a síntese dos objetos percebidos. É aqui que se inicia o processo de desenvolvimento da inteligência. Quem é mais inteligente tem um imaginário mais enriquecido, ou seja, leu mais, estudou mais alguma língua, teve contato com boa literatura e mais cultura. Essa pessoa terá conversas agradáveis, muitos vão querer estar perto dela. Lembre-se, a inteligência é afrodisíaca. Voltando ao imaginário. É o imaginário que nos leva a pensar no futuro, que tem uma função de criatividade. O imaginário que pode nos levar a criar coisas e a fantasiar. Só conseguimos imaginar tudo o que pensamos e sentimos. Pense comigo, como foi possível que Tolkien conseguisse criar um mundo fantástico com anões, orcs, elfos, magos e hobbits? Cada um com uma língua e cultura própria. Isso só é possível pela enorme quantidade de cultura que Tolkien tinha absorvido das leituras e estudos. O contrário também vale. Se o imaginário só foi poluído de conteúdos inúteis, cultura mal elaborada e pouca leitura de qualidade, a pessoa terá muita dificuldade de desenvolver bem a inteligência, ou seja, o imaginário será sempre formado, bem ou mal. Ainda temos outra ferramenta dentro da caixa que a nossa inteligência usa, que é a memória. Se Tolkien tivesse tido contato com uma vastidão cultural e não tivesse memória, não adiantaria nada. Aliás, você não conseguiria entender esse vídeo sem memória, porque quando você aprendeu português, foi somando informação sobre informação, conectando tudo. Se não tivesse memória,
as palavras perderiam seu significado logo na sequência da sua pronúncia. A memória é uma faculdade de guardar situações, experiências, conhecimentos. Com ela podemos entrelaçar o passado, o presente e projetar o futuro. Sem ela, não saberíamos o que fizemos ontem, quem somos, a que grupo pertencemos, com que recursos contamos, nem sequer o que me cabe esperar, pois desconheceria a posição existencial em que me encontro. Com a memória, podemos contar histórias, a própria, da família e da pátria. Damos unidade a nós próprios e a nosso ambiente. Com a memória, conseguimos agregar conhecimentos científicos e técnicos e assim aumentar consideravelmente a capacidade de desenvolver as relações humanas, a política, a ética, a cultura, a arte, a música, a literatura. Aqui está o grande segredo da inteligência. Ela precisa de uma boa caixa de ferramentas para funcionar bem. Ou seja, a matéria-prima da inteligência é o imaginário e a memória. É aqui que tem um diferencial grande entre os mais inteligentes e os menos inteligentes. Ou seja, não é tanto a inteligência em si mesma que faz a diferença, mas os recursos que aquela inteligência possui para se desenvolver. Um exemplo claro está é comparar nossa inteligência com as dos animais. Os animais podem aprender coisas em vida, mas não são capazes de armazenar isso ou passar para uma outra geração distante deles. Os humanos foram no caminho contrário. Nós criamos cultura. E o melhor meio para aumentar a inteligência é o contato com aquilo que de melhor existiu na história da humanidade. Isso significa ter um contato com os maiores pensadores, filósofos e seres humanos mais exemplares e excelentes. Essa é a missão do Superleituras. Transmitir de maneira didática aquilo que há de melhor na cultura do pensamento em formas de lições práticas e vivenciais. Isso é filosofia como estilo de vida. Acreditamos que desenvolver o hábito da razão irá nos tornar pessoas com um sentido mais profundo, mais éticas, mais inteligentes, para o mundo no aguardo de um resgate cultural e espiritual. Quer saber como colocar em prática? Clique no primeiro link da descrição e lá, eu, o professor Paulo Rafael, vou contar como é possível, através da filosofia, se tornar mais uma expressão autêntica de si mesmo. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhe o vídeo para ficar mais inteligente. Um grande abraço e até breve.